Boa noite, pessoal do terceiro do ensino médio aí, da escola Aldoni Bellini, né? Pessoal que está fazendo, aí a Karine, a Joyce, tudo, os outros pessoais aí, Patrick, né? Kettler e mais alunos aí fazendo. Paramos na apostila do Aprender Sempre, né? Ainda terminando aí. Vamos para a atividade 3, certo? Para a atividade 3 aí, que é sobre o cometa, certo? O cometa foi visto na órbita da Terra nos anos 1774, 1787 e 1800. Mantendo essa regularidade, responda: em quantos anos o cometa volta à órbita da Terra? Observe aí, né? De 1787 a 1800 tem 13 anos. De 1774 também tem. Porque se você pegar aí, ó, 1800, né? E tirar, né? 1787, você vai ter, ó, 7 para 10, 3, cai 1, 9 para 10, 1, cai 1, 8 para 8, nada, 1 para 1, nada. 13 anos, né? Aqui eu fiz de emprestar, de emprestar e devolver. Agora, pode fazer aqui também, ó, esse menos esse e esse menos esse. Você pode perceber que está somando 13, ou pode pegar 1787 também, ó, e tirar 1774. Você vai ver 4 para 7 dá 3, 7 para 8 dá 1, 7 para 7 nada, 13 anos, certo? Então, aqui você somou 13. Aqui também, ó, de 1787 para 1800, você somou 13. Então, em quantos anos o cometa volta à órbita da Terra? O cometa volta à órbita da Terra a cada 13 anos, certo? Em que ano voltará a ser visto na órbita do planeta Terra? Se ele passou em 1800 mais 13, ele vai passar em 1813, certo? Ele passou, né? Quantas vezes esse cometa passou pela órbita da Terra até o ano de 2018? Eu não vou começar 1813, poderia ficar aí, né, fazendo ali, ó, de 1774, 1800, 1813, 1826, 1839, 1852, acho que é, e assim sucessivamente a cada 13 anos. Mas imagina se a gente ficar fazendo isso. Só que eu já tenho uma dica, eu já sei que cada 13 anos, de 13 em 13 anos até, né, 2018, quantas vezes ele passará? É só eu saber quantos anos tem de 1774 até 2018. Porque se eu fizer, ó, vou fazer a continha aqui do lado, 2018 menos 1774, eu vou ver quantos anos tem. E depois eu vejo quantas vezes o 13 cabe nessa quantidade de anos, ó. 4 para 8 dá 4, ou 8 tira 4, 1 tira 7, não dá. Empresta do 2 que fica 1, fica 10, empresta do 10 fica 9, fica 1, certo? 11 tira 7, dá 4. 9 tira 7, 2, 1 tira 1, nada. 244 anos de lá para cá, certo? Então ele passou uma vez em 1744, 1074 e 244. Aí eu penso, né, quantos 13 será que cabe aqui dentro? Se eu pensar aí, ó,
244. Para mim saber quantos 13 cabe dentro dele, basta eu dividir por 13, certo? 24 dividido por 13 dá 1. E sobra 13 para 24, sobra 1 vezes 3, 3 para 4, sobra 1, 1 vezes 1, 1 para 2, 1. Sobra 11, abaixo 4, dá 8, 10, 80, 8, 3, 24, vai dar certinho, né? Ó, 8 vezes 3, 24, para 24, nada. 8 vezes 1, 8, com 2, 10. Quer dizer, vai dar certinho? Não, vai sobrar 10 anos. Então, dentro desses 244 anos, cabem 18 13. 18 13, que é 214, sobra 10 anos. Sobrou 10 anos e deu 18 13. 18 o quê? O número de vezes que esse cometa passou de lá para cá. Ele passou 18 vezes pela órbita da Terra, certo? Já, qual será a próxima vez após o ano de 2018 que o cometa será visto na órbita da Terra? Então reparem que até 2018 tem 244 anos. Ele passou 18 vezes, certo? 18 vezes. Ele passou, tira 10 de 2018, né? Eu vou ficar com 2008. Posso pensar assim. Aí eu somo com 13, que vai dar 2021. Ou ainda, nós não pensamos aqui até 2018, 244, sobrou 10. Para dar 13, falta 3. 2018 também poderia pensar assim, ó, 2018, se sobrou 10, falta 3 para dar mais uma vez aqui para dar 19 vezes, eu somo mais 3 com 2018, certo? Que também vai dar 2021. A próxima vez será em 2021, certo? Olha aí então, agora vem, né, terminando essa parte aí da PA, passando agora para a parte da PG, a lenda do xadrez, certo? A lenda do xadrez essa história eu já costumo contar às vezes nas aulas também, né? Era um sábio aí que inventou o xadrez. Conta a lenda que há uns 15 séculos um Brahmane hindu chamado Sessa inventou o jogo de xadrez. Por esta invenção aí, Sheran, o rei da Índia, resolveu dar-lhe uma recompensa. A recompensa seria a seguinte, né? Ele pediu, o rei falou para ele, você pode pedir o que você quiser, que eu gostei muito desse jogo de xadrez, né? Eu te dou o prêmio que você desejar. E ele desejou, né? Para cada casa de xadrez, o rei daria a Sessa o dobro de grão de trigo em relação à casa anterior, certo? Então vamos lá, aqui já aparece o tabuleiro de xadrez, né? Entretanto, ao consultar os sábios, Sheran, que é o rei, percebeu que a soma da quantidade de grãos de trigo era elevadíssima. O rei quase se arrependeu da promessa feita. Aí, né, que ele não ia ter trigo no reino inteiro dele para pagar o Sessa, hein? Para não passar como um mau caráter, né, o rei então deu uma de bonzão ali, com a ajuda dos sábios, decidiu que somente cumpriria a promessa inicial se Sessa conseguisse contar um a um os grãos que ele havia recebido. Sacanagem também, hein? Aí é duro, vai ser muito grãos para ele contar. Então, isso daí, né? As 8 primeiras casas de xadrez descritas na história são: primeira casa, 1 grão, 2,
terceira 4, quarta 8, quinta 16, sexta 32, 64, 128 e assim sucessivamente. Representação de algumas casas no tabuleiro do xadrez aí, tá vendo? E vai, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 9000, e assim vai. A partir dessa lenda e das informações contidas nos textos, discuta com seus colegas. Olha aí, a sequência que representa a quantidade de grãos de trigo para cada casa do xadrez obedece a alguma regularidade? Se sim, qual é esta regularidade? Claro que obedece, né? Você está vendo aí que a cada casa do xadrez aí, né? Os grãos de trigo dobram, né? É o dobro da casa anterior. Então, respondemos que sim, tem regularidade, né? E qual que é essa regularidade? A regularidade é o dobro, né, do anterior. É o dobro da casa anterior, certo? 1 vezes 2 dobrou, ó, vai vezes 2, é uma PG de razão 2. Observe as 8 primeiras casas do xadrez, foram facilmente descobertas. O que permitiu fazer isso? Né? Foi dobrando, né? Daqui uma resposta pessoal, né? A gente vai dobrando, pode pensar-se nas potências também, né? O dobro da anterior ou potência de base 2 aí também. Então aí o que permitiu isso, fazermos essa descoberta, foi o que? Aí pra gente foi o cálculo, né? O cálculo do dobro. O cálculo do dobro do anterior. Pode pôr assim, né? Ou a potência aí, mas a potência já fica um pouco mais assim. Mas responde assim que tá ótimo. É possível encontrar a quantidade de grãos de trigo de todas as demais casas do xadrez? Sim, é possível. Olha, 128, dobrei, 256, 512, né? 1024. Posso ir descobrindo sim, ó. 512, 1024, 2048, 4096. Só que vai dar números enormes aí, né? Porque aqui, ó, se você pensar, também poderia pensar, primeira casa, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 ao quadrado, 2 a terceira, ao cubo, né? 2 a quarta, 2 a quinta na sexta, 2 a sexta na sétima casa e 2 a sétima na oitava casa. E assim vai, certo? Também dá para manter essa relação aí. Então, sim, é possível determinar todo o número de grãos de todas as casas do xadrez aí, certo? Se quiser dar o exemplo aí, pode dar também. Agora, observe que os valores das casas do xadrez estão aumentando. O que está fazendo isso ocorrer? Este fator varia de uma casa para outra do xadrez ou ele é fixo? Né? Ele varia de uma... Observe, o que está fazendo isso aumentar? Né? O fator... Esse fator varia de uma casa para outra ou ele é fixo? O que está fazendo isso ocorrer? Estão aumentando. O que está fazendo isso ocorrer é o dobro, né? O que faz isso ocorrer é que a gente dobra, então o dobro. O
que está fazendo esse correr? O dobro da anterior. Certo? De novo. Este fator varia de uma casa para outra ou ele é fixo? Não, esse fator é fixo. Esse fator é fixo. É que fator? O dobro é o quê? É o fator 2. Vai ser sempre multiplicado pelo fator 2. Ele pergunta aqui, ó, qual é esse fator? 2. Ele faz aumentar os valores das casas do xadrez de que forma? Né? O fator 2. Põe aí, fator 2. Ou ainda podemos dizer razão da PG. Né? Da PG, que é uma PG de razão 2. É o fator 2, a razão da PG que faz os números, né, aumentarem. Certo? Beleza? Mais uma aí. Essa história da lenda do xadrez está naquele livro de Malbataan, certo? O homem que calculava. Muito legal também. Tem várias histórias lá que é bacana. Agora passando para a extinção do peixe belos cálculos. Então, daí, ó, uma das maiores consequências da interferência humana no meio ambiente tem sido a extinção de animais silvestres. Vários pássaros, répteis, peixes e mamíferos já foram extintos no nosso planeta por culpa do desmatamento, do aquecimento global, da poluição de maneira geral. Supondo que no ano de 1800 havia em todo o planeta 512 milhões de espécies de um peixe do tipo Belos cálculos, e que em cada 50 anos a quantidade de peixes desta espécie é apurada, conforme o gráfico abaixo. Então olha aí a quantidade de peixes Belos cálculos, certo? Aqui nós temos no eixo Y a quantidade de peixes e no eixo X a duração, o tempo, certo? Em cada marcação temporal. Considere que, aí embaixo vem aí, ó, considere que a quantidade de peixe continue diminuindo para os demais anos conforme o gráfico. Faça o que se pede. Olha aí. Então vamos lá. Descreva aí, ó, a sequência que representa a quantidade de peixes belos cálculos que existia nos anos de 1800, 1850, 1900 e 1950. São aqueles números que estão nos gráficos. Em 1800, 512 mil milhão, 512 milhões de peixes. Em 1850 caiu 250 milhões, em 1900 128 milhões, em 1950 64 milhões. Então é só para você escrever aí, ó, a sequência numérica aí da quantidade de peixes. Em 1800 tínhamos 512 mil milhões de peixes. Depois caiu para 256 milhões de peixes. Depois caiu novamente, passou-se mais 50 anos, em 1900 caiu para 128 mil milhões de peixes. E depois caiu para 64 milhões de peixes no gráfico lá. 64 milhões de peixes. Certo? Essas quantidades obedecem a alguma regularidade? Se sua resposta for positiva, qual seria esta regularidade?
Claro que obedece uma regularidade, né? Você está vendo, ó, que de 512 milhões caiu para 256 milhões, caiu para 128 milhões, caiu para 64 milhões, né? A cada 50 anos aí a quantidade de peixes está caindo pela metade. Ou seja, está dividindo por 2. Dividir por 2, né? Você sabe aí que é a mesma coisa que multiplicar por... O inverso de 2 é meio, né? Meio vezes 512 vai dar 256. É a mesma coisa que multiplicar por meio. Ou você divide por 2, ou você multiplica por meio. Então, se sua resposta for positiva, sim. Certo? Sim. Deixa eu dar. Sim, né? Essa sequência obedece uma regularidade. Qual que é a regularidade? A regularidade é que a cada 50 anos, sim, a cada 50 anos, o que acontece? O número de peixes cai, diminui, né? Cai pela metade. Então, observando ainda a sequência encontrada na lista anterior, descobrir como a quantidade de peixes caros está diminuindo no intervalo dado. Qual seria, né? Essa maneira. Sim, também, né? A quantidade de peixes anteriores, né, está diminuindo. Sim, diminui sim, né? Sim, diminui pela metade. Diminui pela metade, ou divide por 2, ou multiplica por meio, divide pela metade a cada marcação. Marcação o que? Temporal. A cada marcação, sim, diminui pela metade a cada marcação temporal, a cada 50 anos, a cada meio século, certo? Mantidas as condições representadas no gráfico, é possível que a quantidade de peixes, belo cálculo, no ano 2050 e em 2100 justifique sua resposta? Sim, né? Ó, 1950 foi 64 milhões, né? Em 2000 mais 50, né? 1950 mais 50 seria em 2000. Em 2000 teríamos quantos? Olhando o gráfico aqui, ó. 1950, 64. Em 2000, 32 milhões. Vou até escrever aqui, ó. Aí, em 2050, cairia pela metade, 16 milhões. E 2100, 8 milhões. Certo? Então, só voltando lá, né? Sim, daria sim. Certo? 1950, 64 milhões. 2000, 32 milhões. 2050, teríamos aí 16 milhões de peixes. Belos cálculos. Em 2100 teríamos aí, né, a metade de 16 milhões, que é 8 milhões de peixes. Certo? Já o fator está influenciando na taxa de extinção do peixe belos cálculos. Pode ser calculado da mesma maneira como foi encontrada na sequência dos textos A Lenda do Xadrez. Certo?
Então, lógico que dá, é só você dividir. Lá na lenda do xadrez, a gente dividir 2 por 1, 2, 4 por 2, 2, 8 por 4, 2, 16 por 8, 2, 32 por 16, 2, 64 por 32, 2, 128 por 64, 2. Aqui é a mesma coisa, a gente divide o termo anterior pelo outro. Então, se a gente pegar aí, ó, né, nessa próxima aí, né, quinta, né, sim, aqui a gente pode achar da mesma maneira. Vamos pôr até aqui o exemplo, ó, pegando 256 milhões e dividir, né, por 512 milhões. Se eu cortar aí, ó, 6 zero em cima, 6 zero embaixo, fica 256 por 512. Simplificando em cima por 256, embaixo por 256, vai dar 256 por 256 vai dar 1 em cima, e 512 dividido por 256, 2. Olha o fator, né? Multiplicando por meio. Sim, dá para encontrar. Agora, na 6 aí, né? Sim, nós podemos colocar aqui, ó, fator meio. E as sequências descritas no texto comum, pois dessas sequências variam de uma forma especial. Descreva qual é a forma de variação e em seguida crie outras sequências numéricas dos textos discutidos, né? Isso daqui são sequências que variam de uma forma especial. Descreva qual é esta forma de variação. Isso daqui são sequências chamadas de quê? Essas sequências são chamadas de progressões geométricas. E elas variam sempre com a multiplicação, progressões geométricas, e elas variam sempre com a multiplicação do fator pelo termo anterior, certo? E é isso aí. Aí aqui embaixo ele acaba de concluir, né, a sequência numérica representada nos textos, a lenda do xadrez e a extinção dos peixes belos cálculos são muito conhecidas na matemática e são chamadas de progressões geométricas e obedecem à seguinte definição: é toda sequência numérica em que o quociente entre o termo posterior e o anterior é constante. Esse termo é denominado de razão da PG, certo? Então, você pegar aqui, ó, 64 dividido por 128 dá meio, 128 por 256 dá meio, 256 dividido por 512 dá meio, certo? E aqui também do xadrez, se você pegar aqui, ó, nos termos 2 dividido por 1, 2, 4 dividido por 2, 2, 8 por 4, 2, 16 por 8, 2, 32 por 16, 2, 64 por 32, 2, 128 por 64, 2, certo? Então é isso. Então, a lenda do xadrez e a extinção dos peixes belos cálculos foram as questões aí de hoje, né?
pegando aí o conteúdo sobre PG, progressões geométricas aí, certo? Boa noite e até a próxima.